da Ajuda e o padre Manuel de Nóbrega. Esse nome foi uma homenagem de Tomé de Souza aos jesuítas, que chegaram aqui em 1549. Foi erguida aqui nesse arraial pelos padres jesuítas Vicente Rodrigues e Francisco Pires. Também é a primeira igrejinha, né? Que foram encarregados pela administração do lugar pelo padre Manuel de Nóbrega. O padre Vicente Rodrigues, em correspondência, relata que ele e o padre Francisco Pires foram presenteados por Deus com uma fonte de água fresca do meio da terra. Essa fonte ficou conhecida como Fonte da Senhora, e já desde a fundação da ermida, diversos milagres foram atribuídos às suas águas. Outra versão, agora escrita pelo padre Francisco Pires, diz que ao cortar uma árvore sobre o altar, levantou-se a terra, e o homem que a cortava foi arremessado sem se ferir, e que do lugar que ficava a árvore nasceu uma fonte, e do início já operava milagres. Tem nessa igreja uma bela fonte, amada de nosso padre Manuel de Nóbrega. Quando se edificava a casa, essa fonte se abriu, ao que parece milagrosamente, porque estando um homem sobre uma árvore a cortá-la, levantou-se a terra com ela, e arrebatou o homem, derrubou-o, sem que nenhum perigo lhe viesse. E assim brotou do lugar a fonte, onde foi a árvore, bebendo da qual vários enfermos sararam, e todos se curaram. Se isso houvesse acontecido em outro lugar, tornava-se objeto de grande devoção, qual outrora aconteceu em Guadalupe. Então, essa igreja linda aqui é aqui um lugar onde esteve o padre Manuel de Nóbrega, o primeiro provincial jesuíta aqui no Brasil, o padre José de Anchieta também. Então, esse lugar é muito importante, é um patrimônio histórico. E, como foi dito, o padre Manuel de Nóbrega amava esse lugar e essa fonte. E Manuel de Nóbrega foi um sacerdote jesuíta e primeiro provincial no Brasil, de origem portuguesa, chefe dos jesuítas aqui. Ele foi participante ativo da construção de Salvador, na Bahia, em 1549, São Paulo em 1554 e Rio de Janeiro em 1565, participando efetivamente da fundação dessas três capitais brasileiras. Ele era gago, defeito que o impediu de assumir a cátedra na Universidade de Coimbra. Em 1558, convenceu o governador Mendes Sá a baixar leis de proteção aos índios, impedindo a sua escravização. Foi o primeiro provincial, mas faltando saúde foi substituído pelo padre Luiz de Gran. Em 1549, Manuel de Nóbrega desembarcou em Porto Seguro. Ali encontrou a terra revirada por muitas inimizades. Graças a Deus, porém, com a sua intervenção, muitos se reconciliaram publicamente. Voltando à igreja, continuou em Porto Seguro por alguns meses. Seu maior mérito, além de uma vida de santidade constante viagens de São Vicente a Pernambuco, foi estimular a conquista do interior, onde deu exemplo pessoal fundando Piratininga, hoje São Paulo, ultrapassando e penetrando além da Serra do Mar, dedicando-se às obras do apostolado e da caridade, visitando os povos desta terra, os indígenas. Diz o jesuíta: confessei a muitos, grande fruto se fez, porque muitos deixaram as práticas pecaminosas, tomaram por mulheres as suas concubinas,
ou as abandonaram. Era um homem de santidade, era um homem muito sério. Então aqui nós vemos as casas onde moravam os jesuítas, né? Então ficou aqui as construções tombadas, graças a Deus. E o cristianismo é respeitado, né? Pelo menos o patrimônio é respeitado. E aqui do lado nós estamos no quadrado jesuítico. As casas, muitas delas viraram comércio. Então esse lugar, a praça, então esse lugar histórico muito importante. É um lugar onde os jesuítas tiveram efetiva participação no Brasil, né? Isso aqui foi um ponto estratégico da expansão do cristianismo católico pelo Brasil, pelo Brasil. Nós estamos vendo aqui o casario, né, do quadrado jesuítico ao lado da igreja, Nossa Senhora da Ajuda. São casas tombadas, não se pode mexer, graças a Deus, e respeito aqui, a arquitetura, as tradições, a religião católica, graças a Deus. E lá no fundo nós vemos o lindo oceano, a linda paisagem, né? Todo mundo fica aqui do lado de fora, os turistas, né? Tirando fotos lindas aqui, que realmente são lindas. Mas tem a questão religiosa, né? Do local, a importância histórica e religiosa do local. Mas o pessoal vem para cá fazer selfie, né? Olha que paisagem maravilhosa, né? Paradisíaca, mas o mais importante aqui é o começo do cristianismo. Então se diz que no Brasil, se plantando, tudo dá. E a primeira plantação foi uma cruz, lá na primeira missa, lá em Coroa Vermelha. Então essa coisa linda, maravilhosa, esse mar maravilhoso, um pouco de turquesa que as pessoas vêm para cá fazer o turismo, turismo de lazer, né? Mas eu vim para fazer um turismo religioso, um turismo histórico. Essa terra não é só mar, não é só criação, é criador também. Criador desse. Então estou descendo a escadaria para ir lá para onde foi canalizada a fonte do milagre, né? E a gente está tendo esse privilégio, de conhecer, porque lá no altar, né, foi fechado, não pode estar lá, mas foi canalizado, e essa água então sai aqui embaixo, né? E as pessoas bebem essa água e eles acreditam aí, entendeu? Que essa água foi um milagre e elas bebem com fé e as pessoas continuam sendo curadas, né? Existem romarias, existem festas aqui para essa cidade. Então, pela providência de Deus, a água brotou, né? Então nós temos aqui o local, então, né? O local da fonte, né? Da fonte. Então, esse é o local muito importante, né? Muito importante. Muito importante aqui. Então aqui está o local da fonte. Este é o local. Capela, né? Uma pequena capela, e ali está a água da fonte. A água da fonte está bem aqui. Então aqui está saindo a água aqui, né? Onde as pessoas utilizam essa água do milagre. Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, né? É a água da vida, é a palavra de Deus que diz, né?
Os céus, a terra e tudo que existe foi criado pela palavra, né? Então, o símbolo da transformação. Quem bebe da água, o que dá? A palavra de Deus. Essa é um milagre também. Né? Nunca mais tornará a ter sede. Então, beba dessa água da vida. Né? Está aqui a água do milagre.